Olá pessoal, estamos em mais uma aula de Química Analítica Quantitativa. Hoje a gente vai falar sobre a volumetria de oxirredução, que provavelmente é a volumetria mais utilizada para dosagens diversas aí no mundo da Química Analítica. A volumetria de oxirredução ela vai se basear nas reações de transferência de elétrons, uma reação redox, né? Que vai acontecer entre a substância titulada e o titulante. E aí tem duas opções. A gente pode ter um agente oxidante na bureta e um agente redutor no Erlenmeyer, ou um agente redutor na bureta e um agente oxidante no Erlenmeyer. Aqui são os principais agentes oxidantes e redutores, tá? Que são utilizados em métodos titulométricos. Dentro da volumetria de oxidação, tem três métodos que são os mais importantes, mais utilizados por aí, embora essa volumetria especial ela seja muito diversificada, porque você trabalha com reação de oxidação e redução, metais sofrem oxidação e redução, compostos inorgânicos, todo tipo de composto acaba sendo possível de ser analisado por volumetria de oxidação. Todos não, mas muitos. Tá? Então ela é muito abrangente. Então existem titulações bem diferentes dessas que eu vou apresentar, mas essas são as três principais. A primeira é a permanganimetria, que são titulações utilizando permanganato de potássio como agente titulante. Tá? Essa é a semi-reação do permanganato, e a gente vê aqui que o permanganato ele é um forte agente oxidante, tá? Um potencial padrão assim, acima de 1, já indica que ele é um agente oxidante forte, ou seja, ele tem uma tendência muito grande a sofrer redução. Tá? O permanganato ele tem algumas propriedades ótimas, que a primeira é que ele é um excelente autoindicador. A gente vai falar mais disso no próximo slide, eu falo mais sobre isso. E ele é um forte oxidante, então ele consegue oxidar muitas substâncias, né? Então ele consegue analisar vários, mesmo compostos que não sejam fortes redutores, sejam redutores fracos, ele vai conseguir oxidar. Mas ele tem muitas desvantagens. A primeira delas é que ele não é um padrão primário. O preparo de uma solução de permanganato é bem trabalhosa, não é só dissolver em água. Você tem que fazer um preparo, que eu também vou falar sobre isso, isso é uma grande desvantagem. Além disso, os estados de oxidação intermediários que o permanganato possui, que o manganês possui, né? A gente sabe que o manganês tem vários estados de oxidação, atrapalham. E eu até boto essas semi-reações aqui, ó, ele forma manganato em meio neutro, quer dizer, MnO2 em meio neutro alcalino, em meio fortemente alcalino forma um manganato, com manganês mais 6, aqui é o manganês mais 4, aqui em cima, né? Então isso atrapalha bastante e também ele requer meio ácido, não tem como titular sem ser meio ácido. Como eu falei sobre os autoindicadores, né? O que significa isso? Significa quando o próprio titulante ou espécie titulada possuem cores diferentes na forma oxidada e reduzida, de forma que por si só eles conseguem indicar quando a titulação acabou. E o permanganato é o melhor exemplo de autoindicador. Ele tem aquela coloração violeta forte, intensa. Se coloca ele na bureta, pinga. Quando ele reagir com a substância do Erlenmeyer, a cor some, porque o manganês do mais é incolor. Então pinga, some, pinga, some, pinga, some. Tem uma hora que fica rosa, que não some. Ou seja, acabou a titulação, porque eu estou com o primeiro excesso de permanganato. Simples assim. Então, o permanganato, graças a isso, consegue ser um excelente autoindicador. Você titula até um rosa pálido, né? Tipo esse aqui, ó. Tipo essa cor aqui. E também esse outro composto, tá? O DCFI. Também é um autoindicador, mas não é muito utilizado. Então, eu só coloquei para exemplificar que existem outros, tá? O preparo de uma solução de permanganato é trabalhoso, né? Como eu falei. Por quê? Dentro do seu vidro, da água que você utiliza, existem impurezas, impurezas orgânicas, poeira, coisas do tipo, mesmo que você lave, elas continuam existindo. Então, essas impurezas, pelo fato do permanganato ser tão oxidante, elas reagem com o permanganato. E fazem o quê? Formam MnO2, dióxido de manganês, que é um sólido, ele precipita, marrom.
e ele atrapalha muito a visualização do ponto de equivalência. E pior ainda, com o tempo, né, esse permanganato ele vai se consumindo, ele reage com a própria água, tá? Formando MnO2. E a presença dessas impurezas do próprio MnO2, da luz, calor, ácidos, bases, tudo ajuda essa reação a acontecer. Olha que engraçado. Então, se você não se livrar desse MnO2 que se forma quando você prepara a solução, mesmo que seja um pouquinho, a sua titulação não dá certo, porque a virada não vai mais do incolor para o roxo. Ela começa a ficar marrom, não fica legal. Além de degradar o seu titulante ao longo do tempo, alterando a concentração. Então, para você fazer isso, para você conseguir retardar a degradação do permanganato, você ferve a solução, quando você prepara a solução de permanganato, ferve ali 1 litro de solução e filtra. Tá? O ferver é por quê? Para reagir tudo logo de uma vez. Reage logo tudo com o permanganato, ótimo. E você filtra para tirar, que aí reagiu tudo, formou um monte de MnO2, você filtra e tira. Tá? E aí você guarda num frasco âmbar, tá? Para proteger da luz. Tá? Então, algumas fotos lá do laboratório, do permanganato sendo fervido num Erlenmeyer bem grande, é um Erlenmeyer de 2 litros, tá? Filtrando a vácuo, tem que ser assim com alguma coisa de vidro, não pode passar no papel, porque ali oxida o papel, e aí forma mais MnO2. Então, a gente usa um cadinho de vidro sinterizado para filtrar, e olha a quantidade de MnO2 aqui retida no cadinho, isso aqui é branco, né? Essa fibra de vidro aqui é branca, está marrom de tanto MnO2. Aqui, como exemplo de uma titulação permanganato, é a própria padronização do permanganato, que você utiliza o oxalato de sódio como padrão primário, e é uma titulação diferente porque você faz ela sobre aquecimento. Olha essa placa de aquecimento aqui, feita perfeitamente no Microsoft PowerPoint. Então, o que acontece aqui? Você tem que aquecer, porque a reação do oxalato com o permanganato é uma reação muito lenta à temperatura ambiente. Mas quando você aquece, ela é instantânea. Então você faz esse aquecimento a 70 graus. E aí você aproveita e bota uma barra de agitação, um peixinho aqui, ó, que aí a placa contém um ímã dentro, essas placas de agitação e aquecimento, o ímã gira, o peixinho aqui, que é uma barra magnética, gira também, e você não precisa agitar com a mão, você agita usando o equipamento. Para lembrar aqui, que é importante, como é que se faz a equação global de um sistema tendo as semi-equações de redução? Tá? Primeiramente, você vai olhar, uma das duas tem que ser invertida, porque das duas substâncias vai sofrer oxidação e não redução. É só você ver que tem menor potencial. A que tem menor potencial de redução é a que sofre oxidação. Tem menor potencial de redução, né? Então você inverte ela. Vou inverter essa aqui, ó. Olha o que acontece. Inverti. A de cima ficou igual, inverti a do ácido oxálico. Inverti a reação, o elétron foi para o outro lado. Aqui inverti o sinal do potencial. Tá? Esse agora é um potencial de oxidação, não é mais um potencial de redução. Tá? Multiplico agora por um número para eu poder cortar esses elétrons, quando eu somar as duas. Então, multiplica de cima por 2 e a de baixo por 5. Pronto. Tá? Botei, multipliquei tudo, agora vou o quê? Cortar os elétrons. E somar as duas. Aqui só um detalhe, ó, o H+, tinha 16 aqui e 10 aqui. Então, sobraram 6 aqui do lado dos reagentes. Tá? E o ΔE vai ser o quê? Ele é o potencial de redução mais o potencial de oxidação. Tá? Então, ó, esse 1,51 e esse 0,49. Soma os dois, dá 2. Tá? Quando eu vou fazer um cálculo de dosagem, como é que vai ser esse cálculo? Que o número, vou fazer o quê? Que o número de megs ou eggs de permanganato é igual ao número de megs ou eggs de oxalato. Tá? Simples assim, uma titulação direta. Também posso trabalhar com mols. Aí é que nesse momento que os megs fica mais fácil, porque as relações estequiométricas são bem esquisitas. A relação aqui é 2 de permanganato para 5 de ácido oxálico. Complicado, né? Então eu tenho que multiplicar o coeficiente do ácido oxálico
no número de mols de permanganato, porque o coeficiente de permanganato é o número de mols de ácido oxálico. Então, eu particularmente, aqui na oxidação, MEG e EG. Mol vai te dar mais um pouquinho de trabalho, mas se você prefere, fica à vontade. Aqui mostrando uma tabela com algumas titulações feitas usando permanganato, algumas substâncias que você consegue analisar, até urânio, tungstênio, tá? E vamos agora para o dicromato. Então, tem também a dicromatometria, que agora é uma titulação com dicromato. Então, o dicromato ele não é um agente oxidante tão forte quanto o permanganato, mas não chega a ser mas ele é um agente oxidante, tá? Melhor vantagem de todas. No caso do permanganato era o autoindicador. Isso é maravilhoso, né? Ser um autoindicador. Você não precisa adicionar indicador, né? Diminui os erros. No caso do dicromato, ele é um padrão primário. Ele é um padrão primário excelente. Então, eu não preciso padronizar o dicromato. Já o permanganato eu preciso. E ele não possui estados de oxidação intermediários, tá? Entre o cromo 6 e o cromo mais 3, que é o produto depois que ele reage. Problemas. Requer meio ácido, por causa do equilíbrio do cromato com o dicromato. Requer o uso dos indicadores redox. Não é como o permanganato que não precisa. E ele é tóxico ao meio ambiente e cancerígeno, então requer tratamento de rejeitos. Esse é o pior problema do dicromato. Esse é o tipo de indicador usado na dicromatometria, são os indicadores redox. Eles são substâncias sensíveis ao potencial do sistema e que têm cores diferentes na forma oxidada e reduzida, como, por exemplo, a ferroína. Ferroína é um complexo de ferro com ortofenantrolina. Tá? Se o complexo está ferro 2, ele é vermelho. Se o complexo está ferro 3, ele é azul. Tá? Então, quando você está titulando, por exemplo, um agente redutor, tá? O agente redutor está no Erlenmeyer. Então, o meio inicialmente é redutor. Você titula com oxidante. Em algum momento o meio vai se tornar oxidante, que vai ser quando? Quando eu tenho excesso do titulante. E aí o que vai acontecer? O meio redutor vermelho vai ficar azul, né? Quando tiver essa troca de meio redutor para oxidante. E aí vai ter a virada do indicador. Tá? E essa virada é importante que o potencial padrão de redução desse indicador seja próximo do potencial de redução do sistema no ponto de equivalência. Que aí você garante que essa virada de redutor para oxidante vai acontecer no ponto de equivalência, não antes nem depois. E aqui mostrando alguns indicadores redox, tá? Sua forma oxidada, a cor e o potencial padrão desse indicador. Um exemplo aqui da dicromatometria é a análise de ferro 2, é a principal análise é a principal aplicação do dicromato. Uma das, né? Não a principal. Mas o dicromato, ele vai reagir com ferro, numa proporção 1:6, essa já é a equação global, já coloquei aqui, tá? E você vai poder calcular o teor de ferro partindo dessa equação ou multiplicando por 6 o dicromato e usando mols. Nosso terceiro método são os métodos com iodo. Tá? O iodo, por ele ter um potencial padrão intermediário, ali perto de 0,5, não é alto nem baixo, ele pode ser reduzido ou oxidado. Ele pode ser redutor ou oxidante. E aí, com isso, se geram dois métodos com iodo, que são a iodimetria, tá? Em que o iodo atua como oxidante. Então, o iodo é um oxidante. Tá? Ele é um método direto em que você titula um redutor forte com solução de iodo padronizada com tiosulfato. E tem a iodometria, tá? Que a iodometria vai ser um método indireto. A gente vai ver melhor por quê, tá? Em que os oxidantes reagem com o excesso de íons iodeto e o iodo formado é titulado com tiosulfato. A gente falou de tiosulfato. E aí, o que acontece? O tiosulfato é esse cara aqui, o S2O32-, tá? Ele reage muito bem com o iodo, é uma reação rápida, as cores são perfeitas, assim, aquela mudança de cor. E ele é o titulante nos métodos na iodometria, tá? Nos métodos iodométricos,
se utiliza o tiosulfato e também na quadronização de iodo, para iodimetria também se usa muito o tiosulfato. Tá? Inclusive, em alguns livros chamam esses métodos, a iodometria, de tiosulfatometria. Olha que diferente. Mas isso não tem sido muito utilizado, esse nome. Esses métodos com iodo, eles têm algumas vantagens, como, por exemplo, a alta gama de aplicações devido a esse potencial intermediário do iodo. Então, qual é a titulação mais importante assim, da volumetria de oxidação? Para mim, são as iodometrias. Você analisa muita coisa com iodometria, impressionante. A visualização do ponto final é a melhor possível, não existe visualização melhor. Vocês vão ver que a cor vai de praticamente de preto para incolor na iodometria, de incolor para azul claro na iodimetria. É muito bom de ver, principalmente na iodometria, né, que ele some aquela cor, não tem como não perceber. E é um ponto final muito sensível, porque a coloração é tão intensa que ele se torna muito sensível. O iodo tem alguns problemas de degradação, ele degrada em meio ácido, meio básico, pela luz, também pode afetar. Então, isso é ruim, então obviamente ele não é um padrão primário, ele não tem essa estabilidade, você tem que tomar cuidado com a volatilidade dele também. A gente usa um Erlenmeyer, um frasco de vidro parecido com um Erlenmeyer diferente para as tubulações iodométricas. Tá? E o tiosulfato também não é um padrão primário, então você está trabalhando com duas substâncias que não são padrões primários, pode ser bem trabalhoso. Um exemplo da iodimetria, tá? É a determinação de vitamina C, em que você usa iodo para titular essa amostra de vitamina C. Tá? Então, pensa só, iodimetria é iodo na bureta. Tá? Iodo está aqui na bureta, então iodimetria. Então, a equação global está aqui, a vitamina C reage com iodo e forma ácido desidroascórbico, tá? Que é o ácido ascórbico oxidado. E no cálculo, o número de megs de iodo igual ao número de megs de ácido ascórbico ou vitamina C. E o ponto final vai ser essa corzinha que vai de um incolor para um azul muito clarinho, que é o complexo de iodo-amido bem diluído. Tá? Agora, a iodometria é um negócio. Olha só, como é que vai funcionar a iodometria? Por exemplo, você vai ter um oxidante no Erlenmeyer, tá? Inicialmente. Esse oxidante pode ser uma amostra ou pode ser uma solução padrão. Tá? No caso aqui, eu estou trabalhando com uma solução padrão, porque esse exemplo é a padronização do tiosulfato de sódio. Então, eu tenho um oxidante no Erlenmeyer. Isso é necessário. O que eu estou fazendo? Eu vou adicionar excesso de iodeto de potássio. Então, eu não jogo iodo, eu jogo iodeto. Tá? Estou jogando I-. Jogo excesso de ácido sulfúrico. Depois disso, o que vai acontecer? Assim que eu jogar o ácido sulfúrico, vai formar iodo. Tá? Formou iodo, esse iodo formado é titulado com tiosulfato. Agora vamos olhar as reações para começar a entender melhor. Primeiramente, isso não é uma titulação pelo resto. Ela tem uma cara de titulação pelo resto, mas não é. Por quê? Porque se eu formo um equivalente de iodato, eu gero um equivalente de iodo. Não estou adicionando excesso de iodo e titulando o resto de iodo que não reagiu. Não é nada disso. Ele está só sendo formado in situ, né? Está sendo formado no meio reacional e depois eu titulo. Então, eu estou convertendo o meu oxidante para iodo. Então, o número de equivalente do oxidante é igual ao número de equivalente de iodo. Tá? Que é igual ao número de equivalente do titulante. Então, não é uma titulação pelo resto. Pelo próprio tipo de conta, você vê. Vamos entender melhor. Essas são as semi-reações. Tá? Tá no sentido de redução. Mas o que acontece? Aqui eu não estou adicionando iodeto, tá? Então ela vai estar acontecendo assim, nesse sentido, ó. Que ela vai acontecer. O iodeto vai se oxidar a iodo. E o iodato vai se reduzir a iodeto. Tá? Então essa é a reação. Iodato reage com iodeto. É esse iodeto aqui. H+, é esse H+ aqui, ó, que veio do ácido. Então, a reação é esse, e o iodato está aqui, ó. Esse é o iodato. Então,
Então, o iodato reage com H+, e com I-, forma iodo e água. Tá? Então, isso aqui vai ficar, assim que eu misturar tudo, ele vai ficar assim, um marrom, um vinho, né? Na verdade, ele vai ficar assim, ó, dessa cor. Mais ou menos. Tá? Por quê? Porque forma iodo. O iodo tem essa cor, é uma cor castanha, né? Forte. E aí esse iodo vai estar onde? Aqui, ó. Agora que eu formei o iodo, que eu converti o oxidante a iodo, o que eu vou fazer? Vou titular esse iodo com tiosulfato. Agora essa é a reação. Tá? Iodo reage com tiosulfato. Gera iodeto. O que isso aqui vai ficar? Incolor. Porque o iodo vai ser consumido. Tá? Estequiometricamente, o que você tem? Você vai ter que 1 mol de iodato, tá? Vai gerar 3 mol de iodo. E 3 mols de iodo gera o dobro de tiosulfato, é 1 para 2. Ó. Então, 3 mols de iodo gera 6 mols de tiosulfato. Então, em termos de conta, se você for trabalhar com mol, o que você vai usar? O iodo você não quer saber. O iodo é só um intermediário, ele não entra na conta. Então, tanto faz ali o iodo, corta ele. Então, você vai comparar o começo com o fim. Então, a proporção aqui, 1 para 6. Então, são 6 mols de iodato igual a 1 mol. Quer dizer, 6 vezes o número de mols de iodato igual ao número de mols de sulfato. E com egg, igual, não tem essa estequiometria. Um egg gera um egg que gera um egg. É muito mais fácil. Eu falei muito do amido, né? Mas e aí, o que tem a ver o amido? O amido ele é um que se chama de indicador específico, tá? Que é um indicador que se liga especificamente ao titulante ou à espécie titulada. Ele possui 2 cores diferentes na forma livre e ligada. Né? O que a gente tem? A gente tem o complexo amido-iodo, né? Que na verdade é o triiodeto, né? A gente pode falar, se a gente for mais rigoroso, esse é o íon que está ali ligado ao complexo, que tem essa coloração azul escura, que é praticamente preto, né? É muito escuro. Enquanto que o iodeto é incolor. O iodo é marrom, o amido é incolor, enfim. Então, o que você vai estar vendo na transição é desse azul escuro para o incolor ou do incolor para o azul escuro. Depende do tipo de método iodométrico. Tá? Então, como é que funciona na iodometria? Iodometria é quando você mistura o oxidante com iodeto e ácido sulfúrico, vai ficar marrom. Então, o início é assim, marrom. Depois, quando você vai fazer o quê? Antes de adicionar o amido, a gente normalmente adiciona o indicador no começo. Não vamos adicionar no começo. A gente vai começar a titular e adicionar depois. Eu só vou adicionar o amido, o indicador aqui, quando estiver quase no ponto de equivalência. No ponto final. Tá? Então, o que aconteceu basicamente aqui? Adicionei tiosulfato, consumi parte do iodo até ele ficar clarinho. Quando ficar amarelinho, eu adiciono o amido. Aí ele fica assim, ó, preto. E aí eu titulo até o preto sumir. Gente, se não conseguir ver essa transição de cor aqui, só a pessoa que não enxerga, porque ela é muito, muito diferente. Tá? E isso torna o método muito sensível, porque você vai conseguir ver isso mesmo com amostras bem diluídas. E por que adiciona o amido só aqui quase no final da titulação? Porque se você adicionar no começo, onde tem iodo muito concentrado, o iodo se liga irreversivelmente ao amido. E ele não se solta. Tá? E acontece que ele fica azul escuro para sempre. Tá? Porque fica uma ligação irreversível. Tá? Para sempre é exagero. Tá? Mas nessas condições ela não vai sair. Vou precisar de um excesso muito grande de titulante e vou perder o ponto final da titulação. Essa é uma foto desse complexo do iodo com o amido, né? Então, isso aqui seria a unidade monomérica do amido, né? E aí, aqui, os iodos aqui interagindo de forma linear, formando como se fosse um tubo, né? E esses açúcares aqui presentes no amido em volta. Né? Olha que estrutura bonita quando você vê de cima. Muito interessante. Esse é o complexo azul escuro. Aqui alguns exemplos das titulações iodimétricas, né, das iodimetrias, das iodometrias também. Vamos falar agora da parte que todo mundo mais gosta, né, que são as aplicações. Então, primeiramente, na análise de alimentos, tem várias análises usando volumetria de oxidação de alimentos.
Então, por exemplo, a avaliação do índice de peróxidos, tá? Que é um índice que mede o nível de oxidação e rancidez de óleos e gorduras. Coloquei até um artigo que faz essa análise em óleos de lojas de fast food. Então, basicamente, é uma titulação de óleo com permanganato. Então, é uma permanganimetria, tá? Também temos a dosagem de açúcar, tá? Pode ser, aqui, nesse caso, esse artigo é uma dosagem de açúcar em medicamentos, tá? Quem não lembra aí da amoxicilina, aquele remedinho antibiótico líquido, bem docinho, era gostoso. Não sei se hoje em dia ainda é assim. Tá até aqui, a melhor parte de ficar doente era tomar amoxicilina. Tá? Então, tem muito açúcar em alguns medicamentos também. E esse artigo faz essa dosagem. Tá? E esse método não é nenhum desses 3 métodos que a gente falou. Não é permanganato, não é iodo, não é dicromato. É um método que usa cobre e glicose. Tá? Então, você dosa açúcar usando glicose padrão e cobre 2+ padronizado. É uma titulação pelo resto. Né? Ela pode ser uma titulação pelo resto ou não. Então, é um método bem diferente e bem difícil na prática de fazer. Mas é a oxidação. E a análise de vitamina C, que também pode ser feito, e foi feito nesse artigo para analisar a vitamina C em suco de caju. Tá? Se titula vitamina C com iodo, é uma iodimetria. Tá? Para análise de cálcio, o cálcio que é curioso que ele não é uma substância que sofre oxidação ou redução. Muito difícil você conseguir reduzir cálcio 2+ para cálcio 0. E oxidar nunca vi. Então, esse é um método pelo resto. Você reage o cálcio com excesso de oxalato e titula o resto de oxalato com permanganato. É uma permanganimetria para análise de cálcio. Então, mesmo a substância que não é oxidante ou redutora, você consegue analisar a titulação pelo resto na volumetria de oxidação. Tá? Então, esse artigo fala sobre análise de cálcio em carne. Tá? Na parte de análise de água, que é uma parte muito voltada para a área ambiental, você tem alguns parâmetros que são dosados por volumetria de oxirredução, tá? Embora já tenham versões usando espectrofotômetro ou outros aparelhos, como a demanda química de oxigênio, DQO, que vai dar uma noção do teor de matéria orgânica oxidável numa amostra de água. Tá? E ela pode ser feita por titulação pelo resto, né? Você oxida a matéria orgânica com excesso de dicromato, em condições enérgicas, né? Você aquece, bota um meio bem ácido, para conseguir oxidar toda a matéria orgânica naquela água e titula o resto de dicromato com ferro 2. Então, é uma titulação pelo resto de dicromatometria. E também tem o oxigênio dissolvido, que é uma iodometria. Tá? Você reage o oxigênio dissolvido na verdade, com manganês, tá? E depois o manganês se reage com iodo. O iodo produzido é titulado com tiosulfato. Então, é um método iodométrico. Tá? E o oxigênio dissolvido ele é o que está escrito. Ele é o teor de oxigênio dissolvido na amostra de água, né? Em miligrama por litro. E para que servem esses teores? Eles dão uma noção da poluição da água. Tá? Então, uma água poluída normalmente tem uma alta DQO e um baixo oxigênio dissolvido, enquanto que uma água limpa tem um alto oxigênio dissolvido e uma baixa DQO. Para análise de fármacos também, como por exemplo a determinação de antibióticos derivados da penicilina, tá? Que é um método iodométrico, de novo a iodometria aí. Então, amoxicilina, ampicilina, penicilina, etc. Você pode analisar por iodometria, tem na farmacopeia esse método no volume 1. E no 2 também, né? Nos 2, na verdade. Aí, de novo, a amoxicilina pode ser analisada por iodometria também. E outros medicamentos, né? Tem vários, né? Cálcio, a gente não viu que dá para analisar cálcio na carne, então também dá para analisar no calcitran. A água oxigenada é a titulação mais clássica de oxirredução, é a análise de água oxigenada. Redoxon, que é vitamina C, fluimucil, que é acetilcisteína, são vários fármacos que você consegue analisar por oxirredução. E esqueci de comentar aqui a análise de água sanitária, que também é uma análise clássica de volumetria de oxidação que você faz por iodometria também. Chegou a hora de a gente fazer o nosso exercício. Então, nesse exercício, fala que a análise de minério de ferro revelou que 0,896 gramas do mesmo são dissolvidos e titulados com 40 ml de solução de dicromato de potássio. Então, 40 ml é o nosso VETIT. E essa solução ela foi preparada contendo 4,9 gramas de dicromato para um volume de 500 ml.
Como a gente sabe que o dicromato de potássio é um padrão primário, a gente já consegue calcular diretamente a concentração dele com a massa e o volume que foram dados. Se não fosse um padrão primário, teria que ter uma padronização, teria que ter mais uma titulação, mais uma etapa de cálculo, como seria, né, se fosse permanganato de potássio. Mas aqui vai ser um pouquinho mais fácil achar aí a molaridade do nosso padrão. Qual é a molaridade da solução padrão, ou seja, da solução de dicromato de potássio, e a porcentagem de ferro no minério analisado? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é qual é a relação entre esses reagentes no ponto de equivalência. Foi dada a reação química, que mostra aqui, ó, que é 1 de dicromato para 6 de ferro. Então, a relação no ponto de equivalência de dicromato e ferro vai ser 6 vezes o número de mols de dicromato, né? Ou seja, o coeficiente do ferro vezes o número de mols de dicromato, vai ser igual ao coeficiente do dicromato vezes o número de mols de ferro, como a gente aprendeu anteriormente. Substituindo o número de mols, a gente pode usar aqui, por exemplo, dicromato, molaridade vezes volume. Por quê? Porque eu vou ter, né, eu vou calcular a molaridade do dicromato. Eu tenho esse valor. E eu tenho o volume que eu gastei dele, que foi de 40 ml. Então, fica mais fácil transformar o número de mols para molaridade vezes volume. No caso do ferro, né, como eu coloquei uma massa de amostra ali, eu quero uma porcentagem, né, em massa, é mais fácil eu trabalhar com substituir o número de mols por massa vezes massa molar. Tá? Que aí eu vou o quê? Achar justamente essa massa de ferro que eu quero aqui. Tá? Vai ser a minha incógnita. Mas, primeiro, eu tenho que calcular o que? Esta molaridade aqui. Eu vou calcular ela à parte. Tá? Essa molaridade do dicromato vai ser o que? Massa sobre massa molar vezes volume. A massa é 4,9. A massa molar 294, dada, né, já. E o volume 0,5, aí colocando todos os algarismos significativos necessários. E a gente acha uma molaridade de 0,033312 mol por litro. E agora que eu tenho a molaridade, eu vou voltar ali para a minha expressão anterior e substituir os meus valores. Molaridade do dicromato, 0,03. O volume em litros ali do dicromato, 40 vezes 10 a menos 3. A massa molar do ferro, eu vou achar que a massa de ferro é 0,446 gramas. E eu já coloquei aqui na regra de 3, né? Porque eu quero saber o quê? O teor, né? Então, essa massa de ferro que está presente lá nos 0,896 gramas de minério que eu titulei, essa massa está para X%, assim como a massa total da minha amostra está para 100%, e fazendo a conta eu acho o teor, né? Aqui com 3 algarismos significativos, porque esta medida aqui só tem 3 algarismos significativos. Então, como ela só tem 3, a minha resposta final também vai ter só 3. Exemplo, e agora eu deixo para casa mais 2 exemplos.